Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos para mais uma aula e hoje eu vou falar sobre o administrador infiel. Eu quero falar sobre fidelidade e sabedoria. Essa aula eu quero falar dessa parábola que está em Lucas 16, verso 1 ao 13. É a parábola do administrador infiel. Uma história aqui, ela traz assim o entendimento, porque é uma história, eu posso chamar estranha, mas com uma lição profunda. Eu te explico. Jesus conta uma das parábolas mais surpreendentes do Evangelho. Ele fala de um administrador desonesto que é pego manipulando as contas e, sabendo que será demitido, ele usa a esperteza para garantir amigos que o recebam quando perder o emprego. E Jesus diz que o patrão elogiou a esperteza daquele homem. E aqui está o choque, preste atenção. Jesus não está elogiando a corrupção, não. Ele elogia a sabedoria estratégica, a capacidade de planejar o futuro, usando os recursos disponíveis agora. John MacArthur, ele resume bem, ele diz assim: Jesus não aprovou o caráter do administrador, mas a sagacidade com que ele preparou o seu amanhã. Wayne Grudem, ele explica que essa parábola é uma aula sobre mordomia espiritual, sobre o uso dos recursos terrenos, especialmente o dinheiro, e usá-lo para os propósitos eternos. Então Jesus confronta seus discípulos com uma pergunta implícita nessa parábola. Se até os filhos das trevas sabem usar oportunidades, por que os filhos da luz seriam menos sábios? Eu gosto muito dessa parábola porque eu toco muito nesse ponto quando eu vou ensinar na igreja. Nós olhamos para fora e vemos os filhos das trevas sendo mais sábios, sendo mais prudentes, sendo mais preparados. E não deveria ser assim, isso deveria ser dos filhos da luz, daqueles que têm o Espírito Santo, daqueles que têm a revelação. Então Jesus aqui, ele vai elogiar a esperteza, não a desonestidade desse homem. E a distinção, ela precisa ser fundamental para mim e para você. Porque o administrador, ele é desonesto. E ele vai continuar sendo condenado por sua desonestidade. Mas ele tem algo que Jesus quer que seus discípulos tenham. O quê? Perspicácia. Então o administrador, ele pensa: eu estou perdendo o emprego, não terei nada, eu preciso garantir meu futuro. E aí ele age rapidamente. Jesus diz: os filhos deste mundo são mais hábeis em sua geração do que os filhos da luz. Então, embora corrupto, aquele homem entendeu algo que muitos crentes ainda não entenderam. O que, pastor? O futuro deve ser planejado e preparado no presente. Então, a forma que você está vivendo hoje, você está preparando o seu futuro. Por exemplo, você está praticando exercício? Você está tendo uma comida saudável? Está tendo um sono bom? Porque se você tiver, você está preparando o seu futuro, você vai ter saúde no seu futuro. Não, pastor, não estou fazendo nada. Então amanhã, o seu futuro, porque no presente, hoje, você não se preparou, talvez você vai colher uma doença. Entende? Então essa parábola nos ensina muito, 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 muito. Porque sabedoria divina é discernir o tempo, é planejar e agir com propósito. Aí nós olhamos para esse administrador, ele é um administrador ruim, mas ele enxergou sua situação e ele vai reagir com estratégia. Jesus quer que os seus discípulos façam o mesmo, porém, façam isso para o reino, não para si. Não para si. Então, os filhos das luzes, os filhos da luz, aqueles que foram salvos, eles precisam ser estratégicos, precisam. Então, Jesus quer que os seus discípulos sejam intencionais, Jesus quer que seus discípulos sejam inteligentes, planejadores, prudentes, que eles sejam ousados, estratégicos. Então, fé, e nós já falamos tanto sobre isso, fé não é passividade.
O reino de Deus não é um reino de improviso. O discipulado não é desorganizado. Então Jesus aqui nessa parábola está chamando os crentes a uma vida de sabedoria prática, onde decisões presentes vão moldar os seus resultados futuros. E não só resultados futuros pensando nessa vida, mas pensando nos resultados eternos. Então as escolhas que eu faço hoje vão determinar o meu amanhã. O meu amanhã. Então o administrador infiel, ele não é um modelo de caráter. De caráter ele não é modelo, mas ele é um modelo de visão. Ele é um modelo de visão. Então, se os ímpios sabem usar o dinheiro para assegurar o seu futuro terreno, os discípulos, eles devem usar o dinheiro para assegurar o impacto eterno. Olha a diferença, olha a diferença. Dinheiro é ferramenta. Dinheiro não é senhor e não pode ser senhor. Não pode, não pode. Jesus diz, usar o dinheiro injusto para ganhar amigos que os recebam nas moradas eternas. Então Jesus chama o dinheiro de injusto. Por quê? Porque ele pertence a um sistema marcado por ganância, idolatria, vaidade. Mas ainda assim, ele pode ser usado para o bem. Então a lição aqui não é sobre corrupção, mas é sobre mordomia. Mordomia. Então entenda, Jesus ensina que o dinheiro não é o fim, o dinheiro é o meio. Apenas isso. Então ele não é senhor, ele precisa ser servo. O dinheiro é um ótimo servo, mas ele é um péssimo senhor. Um péssimo senhor. Então o dinheiro não é tesouro, o dinheiro é ferramenta. Por que Deus nos dá recurso? Primeiro, para avanço do reino. Avanço do reino. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então é para o avanço do reino. É para apoiar a obra missionária. É para socorrer os necessitados. A verdadeira religião é cuidar do órfão, da viúva, do estrangeiro. Então para que serve o dinheiro? Para manter a obra. Para que serve o dinheiro? Para semear eternidade. Ah, o problema é o dinheiro? Não, o problema nunca foi o dinheiro. O problema é deixar o dinheiro ter você. E aí eu preciso que você entenda que a fidelidade ela começa nas pequenas coisas. Jesus vai dizer assim no verso 10. E é tão lindo que ele diz aqui, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Então a medida do coração, ela não aparece em grandes gestos. A medida do coração, ela aparece em pequenos atos. Então é no pouco que Deus testa caráter. É no pouco que ele observa responsabilidade. É no pouco que ele prepara o muito. MacArthur afirma assim, grandes oportunidades são dadas a quem provou fidelidade em áreas discretas. Então, uma santidade prática, ela inclui o quê? Honestidade, administração correta, simplicidade, generosidade, responsabilidade. Então, a fidelidade não é algo aleatório. Fidelidade precisa ser hábito. É a constância nos detalhes que vão revelar a maturidade espiritual. E Jesus já deixou claro, não é possível servir a dois senhores. Verso 13, ele vai dizer isso. Não é possível servir a dois senhores. Ele diz, vocês não podem servir a Deus e a Mamon. O que é Mamon? O dinheiro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Não que seja fácil, gente, não é. Mas não é impossível. Não é impossível. O dinheiro, ele não é apenas uma moeda. Ele é um rival espiritual. Então, ele vai exigir o dinheiro devoção, ele vai prometer segurança, ele vai criar ilusões, ele vai rivalizar com Deus, ele vai assumir o trono do coração. Então entenda, a idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Você está ocupando o lugar de Deus na confiança, na identidade, na esperança, já é idolatria. Então, ou Deus governa o seu coração, o meu coração, ou o dinheiro vai governar o nosso coração. Ou o reino de Deus é prioridade, ou a conta bancária vai ser prioridade. Não existe um discipulado neutro. Ou é ou não é. Então, se eu tenho sabedoria hoje, eu vou colher uma fidelidade até o fim.
Então, essa parábola do administrador infiel, ela não celebra desonestidade, ela celebra intencionalidade. Então, Jesus nos chama a viver com uma visão eterna, mas administrar com sabedoria. Ele nos chama a agir com propósito. Ele nos chama, por meio dessa parábola, a usar recursos como ferramenta. Ele nos chama, nessa parábola, a ser fiéis no pouco. E ele nos chama para servir apenas o Senhor. Então, a pergunta dessa aula é: você está usando o que Deus lhe deu para contribuir com o seu reino? Ou você está deixando que o dinheiro defina o rumo da sua vida? Então, a sabedoria do reino é usar o temporário para investir no eterno. Por isso que Jesus vai elogiar, não a conduta dele está errada, mas essa inteligência dele. E muitas vezes eu e você estamos caminhando tão certinho, e é muito bom ter essa vida bonita, lute para ter essa vida bonita. Mas será que nós estamos buscando essa sabedoria? Nós precisamos dela. Então eu quero aqui no nome de Jesus te abençoar. Amanhã nós vamos para mais uma parábola, e eu gosto muito dela, porque ela toca a escatologia, é a parábola das 10 virgens. E ela é muito interessante. Então eu quero abençoar você. Amanhã, se Deus permitir, nós nos encontraremos aqui para mais uma aula. Amanhã a aula está sensacional, assim como essa. Nós vamos falar das 10 virgens. Deus te abençoe.